Fala, torcedor tricolor, grande vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. 3-0 para o São Paulo. Ferreira, o Caleri, marcou o primeiro, Luciano o segundo de pênalti e o Ferreirinha que entrou ali no segundo tempo marcando o terceiro gol, fechando nesse placar. 3-0, uma vitória para dar confiança, para dar moral para a sequência dos próximos jogos. Zubeldia que vai assumir o time na sequência. Estava lá em Goiânia acompanhando a partida. Vamos dar uma olhada aqui no pós-jogo e o que o pessoal falou, O pessoal analisando essa excelente vitória do São Paulo. Créditos ESPN. Deixa o like, mas agora bora pro vídeo, galera. Aí, fã de esportes, está começando Linha de Passe. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Empate entre Palmeiras e Flamengo, 0-0. Botafogo goleando o Juventude, 5-1, hein? Arthur Jorge bem aí no começo. E o São Paulo, ainda sem o treinador, claro, já está escolhido, o Zubeldia, mas hoje com Milton Cruz no banco, 3-0 sobre o Atlético Goianiense, que teve ainda 2 jogadores expulsos. E aí já começa aquela história, olha como esse time foi melhor, olha como esse time já apresentou algum futebol sem o Carpini. Ei, meu Deus, ei, futebol brasileiro, hein? Linha de Passe vai discutir tudo isso a partir de agora com o André Kfouri, com o Fernando Campos, com o Breiler Pires e com o professor Celso Zelt. Tá todo mundo aqui à mesa, eu prometo, hein? Já vai abrir aqui, vai mostrar todo mundo aqui à mesa para discutir esses assuntos e tantos outros que aparecerem durante 1h30 de programa. Boa noite, meus amigos. André Kfouri, 3-0 para o São Paulo diante do Atlético Goianiense. Claro, há quem tenha a maldade de falar, saída do Carpini. Há quem diga, olha, quiseram aparecer para o Zubeldia, que estava lá de olho também. São Paulo fez uma boa partida finalmente, né? Mesmo quando estava 11 contra 11. Boa noite, William. Boa noite, amigos. Uma ótima noite a todos, ótima semana. O São Paulo fez uma boa partida, sim, até mais do que boa. Eu acho que não seria um exagero dizer. E sim, também, como você falou, mesmo quando o jogo estava 11 contra 11. Competitivamente, a partida em Goiânia acaba quando acontece a expulsão e o gol. O Luiz Felipe, zagueiro do Atlético Goianiense, teve uma atitude que não tem absolutamente nenhuma explicação. Agride o Luciano dentro da área, pênalti bem marcado. Já veio puxando a camisa do Luciano e não satisfeito foi lá. E a questão é que a bola não estava ali. Exato. Não era uma disputa. Foi um lance, como eu falei. Na atualidade do futebol, um jogador achar que esse tipo de coisa ninguém vai ver é muito difícil. E aí o Luciano faz o segundo gol. Resolveu. Acaba, ainda há uma segunda expulsão, correta na minha opinião também. O Atlético fica com 9 jogadores. Mas eu acredito mais na segunda hipótese para essa boa partida do São Paulo que você mencionou, porque todas as informações que a gente tinha indicavam que a adesão dos jogadores do São Paulo à comissão técnica que foi dispensada há alguns dias era boa, era de fato honesta. Sim. Os jogadores gostavam de trabalhar com o Carpini, independentemente de acharem ou não que o São Paulo fazia boas partidas com ele. Eu acho que não achavam, mas os jogadores pediram naquele jogo da Libertadores, no Morumbi, durante o dia, para que não houvesse nenhuma mexida na comissão técnica. Essas informações foram todas confirmadas depois. Então, eu não acho que é aquela situação clássica de um time que se vê livre de um técnico que ninguém gostava e, a partir daí, começa a se soltar mais. Eu acho que a chegada de um novo treinador que estava observando o time do São Paulo hoje, lá da cabine do estádio do Atlético Goianiense, o Luiz Zubeldia, mexe com todo mundo, faz com que cada um perceba que está na hora de começar a mostrar serviço para o novo técnico, que é quem vai tomar decisões. E o São Paulo foi bem hoje, sim. Indiscutivelmente a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Até porque alguns jogadores ali não são... Você pode olhar quando voltar o Lucas Moura, quando tiver o Rafinha e tal, etc. Alguns jogadores ali não são necessariamente titulares. O André Silva, por exemplo, ele não era um titular do time com o Carpini. Mas vai ser, viu? Fez uma excelente partida. Tem tudo para ser titular. A gente pode até discutir Caleri, Luciano, André Silva jogando juntos, mas aí quando voltar o Lucas Moura... Hoje a minha impressão é que foi um 3-4-3. Isso. Os 3 da frente se mexendo bastante, tanto que o André Silva sai da área para fazer o cruzamento do primeiro gol. A minha impressão é que foi uma falha do zagueiro do Atlético Goianiense, porque o Caleri faz um gesto meio acrobático, bastante recurso ele mostrou, ele faz o gol meio ajoelhado. Sim. Só que ele não precisou se antecipar ao zagueiro. A bola passou pelo zagueiro e o Caleri teve muito recurso para fazer o gol. E o Luciano voltou muito para armar o São Paulo, propriamente.
O Jair Ventura armou o Atlético com 2 linhas de 4, mais os 2 atacantes, as 2 linhas separadas em muitos momentos. Os jogadores de marcação do Atlético Goianiense tiveram muita dificuldade para encontrar o Luciano nesse trabalho. Então o Atlético jogou bastante mal do ponto de vista defensivo e mereceu ir para o intervalo perdendo. Aí, no começo do segundo tempo, foi o autor da própria história ao criar uma expulsão por intermédio do Luiz Felipe, e aí o jogo acabou. O Donan, o André falou sobre a melhor partida do São Paulo no Campeonato Brasileiro, são 3 jogos, né? Acho que dá para a gente estender um pouquinho mais, né? Se pegar os 2 jogos da Libertadores, mesmo o São Paulo tendo vencido, mas era o Cobressal, se a gente pegar finalzinho ali do Paulista também, olha, dá para colocar mais na conta aí como uma boa atuação do São Paulo, como há algum tempo a gente não via. Bom fazer o Linha de Passe com você. Prazer. Primeira vez juntos aqui nesse programa, hein? Tudo bem, querido? Prazer, feliz. Muito boa noite, William, né? André, Breler, professor, fã de esporte. Há muito tempo o São Paulo não convencia. Né? Quando venceu contra o Cobressal, até criou muito, mas acho que só de uma maneira, muito na base do abafa, buscando muito cruzamento. Hoje a gente viu o jogo por baixo também. A aproximação. Acho que está muito na linha de uma equipe que, de certa forma, aprovava, né? O vestiário aprovava o Carpini. Acho que está muito na conta de uma equipe que sai um pouco da zona de conforto para pensar num novo ciclo que está começando, em um técnico que está chegando. Acho até que foi uma boa escolha do São Paulo dentro do que o mercado apresentava. E o time hoje jogou mais leve. Já quando estava 11 contra 11, a gente viu um São Paulo organizado defensivamente. Né? Os 3 zagueiros muito bem. O Alan Franco talvez tenha feito a melhor partida dele com a camisa do São Paulo. Bem ali com o Arboleda, com o Diego Costa. A base do meio campo, os 2... né, que são caras bem constantes nesse time, principalmente quando a gente lembra a melhor versão do São Paulo com o Dorival Júnior. Partidaça do Alisson, né, que é um jogador fundamental, se encontrou muito nessa função, e o Pablo Maia também voltando a jogar bem. Sim. Isso foi uma grande notícia. Eu sei que a estatística, às vezes vazia, ela não diz muita coisa. O Pablo Maia hoje não errou nenhum passe no jogo, mas não foi só importante nessa circulação de um time que teve muita posse de bola. Também teve desarme, foi aquele jogador que a gente viu, né, que chegou até a ser lembrado, né, pelo Dorival Júnior na seleção brasileira. Então acho que hoje o São Paulo ele deu uma resposta para o seu torcedor. Esse elenco pode muito mais, acho que o time estava jogando bem abaixo, existia já um desgaste grande com o trabalho do Carpini, né, ali internamente não encaixou. Vamos ver como é que vai ser daqui para frente. E eu estou muito na linha do André, né, na questão do André Silva. Esse jogador foi uma belíssima contratação do São Paulo. O Vasco também tinha um interesse nele, né? Na época, teve uma disputa ali entre os 2 clubes. E ele foi muito para o São Paulo por conta do fator Libertadores, pelo projeto que o São Paulo apresentou para ele. Ele já entrou bem sendo 9. Hoje ele entrou bem num trio de ataque, jogando mais pela esquerda, mas com muita liberdade para movimentar. Ele dá assistência para o Calleri jogando pelo lado direito. Um jogador leve, um jogador que chega com força. Aos poucos ele vai se colocando ali como um jogador que pode ser importante na sequência do trabalho. E eu acho assim, algo que foi importante é que o jogo do São Paulo fluiu com a posse de bola. A gente teve alguns experimentos do Carpini já em um momento de desgaste. Sim. E numa pressão até interna de colocar o Rames em campo. E às vezes o São Paulo era muito lento nessa circulação de posse de bola. Por conta do Rames e por conta do entorno do Rames também. Faltava jogador de velocidade ali, até para ele encontrar o passe. Hoje eu achei que o São Paulo fluiu muito bem na sua criação. E óbvio, né? Depois que você tem 2 expulsões, isso cria ainda mais espaço. Cria um espaço, por exemplo, que o Ferreirinha conseguiu aproveitar. Segundo jogo consecutivo que ele marca, né? Com a camisa do São Paulo. Vamos esperar sem oba-oba, sem falar que o time foi transformado, mas hoje o São Paulo venceu e convenceu. E acho que mostrou o potencial que esse próprio elenco tem, né? Oba-oba fica um pouquinho de lado com relação à atuação, que foi boa, foi convincente, mas vamos deixar o oba-oba de lado. Mas dá para fazer um oba-oba com o André Silva, né? Porque, eu citei, o André citou, o Donan citou. Eu acho que é para o Zubeldia, quando assumir agora, já no próximo jogo, vai comandar pela Libertadores, é para olhar o André Silva, já falou para esse aqui, eu tenho que colocar desde o começo, não tem não, prof? Tudo já bem? Olhou, né, William? Não é? Estava lá, já estava lá. Boa noite a você, boa noite aos companheiros. Boa noite. Foi um grande destaque. No primeiro tempo, o primeiro gol, o gol do Calleri, não só sai com ele pela direita, como ele faz uma bela jogada pela esquerda, que a conclusão é do Luciano de cabeça. O São Paulo já poderia ter feito um placar melhor no primeiro tempo, muito pela
por como jogou, pela mobilidade desse jogador, que não era titular, mas já vinha pedindo passagem há algum tempo. Eu acho que com Carpini ou sem Carpini, esse rapaz ia acabar entrando no time. Ele já vinha merecendo esse lugar. Sobre a postura do São Paulo, essa coisa meio fofoqueira, né? Viu como jogam sem eles, né? Eu acho que é muito mais uma alegria pelos novos tempos do que um desagravo pelos velhos tempos. Acho que é uma coisa natural de um time que tem qualidades. Hoje a gente pode falar de 5 candidatos ali a melhor em campo, todos do São Paulo. Todo mundo cobriu a sua, né? Pablo Maia, Alisson, Alan Franco atrás, Caleri, Luciano e sim, o André Silva, que para mim é o melhor de todos. 6 nomes num time de 11, fora os que entraram, Ferreirinha entra, faz o gol, deu tudo certo para o São Paulo. E retroagindo as melhores atuações tricolores, eu diria que foi o melhor jogo do São Paulo desde aquela semana eufórica da quebra do tabu em Itaquera e do título contra o Palmeiras. Sendo que mesmo naquele jogo contra o Palmeiras, o São Paulo não foi melhor que seu adversário. Que é claro, é de um nível muito superior ao desse Atlético Goianiense, que das 10 primeiras expulsões do campeonato, consegue ter 4 delas. Fora a do técnico Jair Ventura da estreia contra o Flamengo. Então esse time tem sérios problemas, vai ter sérios problemas. O Jair fez alterações no intervalo, nem deu tempo, porque a cotovelada imbecil do Luiz Felipe, né? Um jogador experiente, 30 anos, passagem pelo Santos, e coloca tudo abaixo no começo do segundo tempo. O segundo tempo praticamente não houve para o Atlético Goianiense, mas o São Paulo não tem nada a ver com isso. Pelo andar da carruagem, desde o primeiro tempo, o São Paulo venceria essa partida do mesmo jeito. Foi uma grande atuação do tricolor hoje. E aí, vamos de André Silva, Caleri e Luciano, mas e depois, como é que faz, hein? Porque vai chegar gente aí nesse time, né? Tem um pessoal para entrar aí, o Breiler, tudo bem? Você tá faceirinho Tô. hoje. Deu uma empolgada do São Paulo, né? Boa noite, William. Boa noite, companheiros. Boa noite, fã de esportes. Realmente, mais uma boa atuação do André Silva, que já tinha, de certa forma, agradado a torcida do São Paulo pela atitude que ele tem em campo, não só por ter marcado contra o Cobressal, um jogador muito voluntarioso, um jogador de muita briga com os zagueiros. E, mais uma vez, hoje, ali o Alex e o Luiz Felipe, que acabou sendo expulso, tiveram muita dificuldade para encontrar a marcação, o Caleri também se movimentando bem. Então, uma coisa o André Silva já provou, ele pode jogá-lo junto com o Caleri. E outra é que o time ganha muito mais verticalidade com ele em campo, porque é um jogador sempre de olhar para frente, um jogador que proporciona ainda mais ligações diretas, e ligação direta de qualidade, não é o chutão, mas buscando o cara para ganhar no corpo, na corrida, é mais um para dividir essa responsabilidade de trombar com os zagueiros, com o Caleri. Então, além disso, de ser um cara com o ofício de centroavante, mas com capacidade de movimentação, ele é esse atacante de mobilidade. Então, ele pode jogar, já mostrou nesse jogo contra o Atlético Goianiense, que casa bem com as características do Caleri, do Luciano, e principalmente casa bem com as ideias do futuro treinador. O Zubeldia gosta de times verticais, gosta de times que tenham sustentação lá na frente. Na LDU, o time mais recente dele, a gente viu o Guerreiro fazendo o papel do centroavante, segurando muitas bolas. Esse papel tende a ser do Caleri, mas a oportunidade de ter um atacante que divida esse protagonismo e possa elevar não só a estatura do time, mas também essa briga por uma bola mais direta, para o Zubeldia, o André Silva pode ser um jogador muito interessante e um jogador-chave. E aí a gente vai discutir, mas quem sai nesse time, quem perde espaço? O Rames, né, lesionado, naturalmente, vai ter uma ladeira muito maior, porque André Silva é um titular. A gente viu, Ferreira entrou, fez gol, é um jogador interessante para lado de campo. A LDU do Zubeldia também tinha isso. Johan Júlio fazia muito São Paulo papel. Que eu diga, né? Exato, sofreu com isso. Foi todo em cima. Então, naturalmente, o Rames tende a perder espaço. Vai haver a mesma grita do Carpini para colocar o Rames em campo? Tenho dúvida, porque a amostragem do Rames, por mais que o Carpini tenha dado a oportunidade ali, meio que a revelia, meio que a contragosto, mas não foi um jogador que, nesse período de São Paulo, apresentou com o Dorival, com o Carpini, agora com o Zubeldia, a intensidade que se pede
para a possível proposta que o São Paulo vai ter, que é de um jogo muito intenso, de muita pressão lá na frente. Então, para mim, hoje, no time do São Paulo, faz muito mais sentido ter o André Silva como titular do que o Rames. Tecnicamente, o Rames é um jogador refinado, um jogador que te possibilita a criação, mas para time titular, eu vejo 2, 3 cenários mais interessantes para o São Paulo sem o Rames do que com ele em campo. Então, e o André Silva é esse jogador, para que o Zubeldia olhe com atenção e possivelmente como um jogador que hoje ganhou em campo um status de titular. E não é simplesmente pela característica, pela forma de jogar. Ele tem se provado, como o Donan ressaltou, em mais de uma posição. Vejo como um nome muito interessante. E a sensação que deu, não só do André Silva, mas a sensação que deu assistindo o São Paulo contra o Atlético Goianiense é que o São Paulo tirou uma bigorna das costas. Exatamente. Estava um time muito mais leve e essa bigorna não é o Carpini, a figura dele. É a situação toda. E a situação que a diretoria criou nessa reta final, de prolongar a agonia. Contra o Fortaleza, já se sabia que o Carpini não seria mais o treinador do São Paulo. E a diretoria do São Paulo esticou a corda. Poderia, antes mesmo de fechar com o Zubeldia, já ter subido o Milton Cruz, faz esse papel de transição e não estender um desgaste que foi passando para o campo. Os jogadores sentiam essa pressão. Só não fizeram isso porque se tratava de um treinador em começo de carreira, com as costas estreitas, né? É muito mais fácil você tratar dessa maneira um técnico que não está estabelecido no futebol brasileiro, do que alguém que está no começo, dirigindo até o momento o principal time da sua vida. Embora isso seja verdade também em relação ao próprio Zubeldia. Sim. Né? É até curioso, se é que a gente pode entrar nesse assunto, a questão de ele ter desagradado algumas pessoas no São Paulo, especialmente o Muricy Ramalho, quando o São Paulo entrevistava candidatos, antes de contratar o Carpini, que ele pediu um prazo para conversar com o São Paulo, ele teria explicado agora, no momento do acerto, por que ele pediu esse prazo, mas isso foi visto inicialmente por uma esnobada. Então, como se o Zubeldia não soubesse que o São Paulo é o clube mais glorioso entre todos os que ele já dirigiu na sua não longa, mas relevante carreira. Ele começou a trabalhar como técnico com 27 anos, porque a carreira dele como jogador terminou muito cedo por causa de uma lesão no joelho. Ele é o treinador mais jovem da história da primeira divisão argentina. E se você pegar a relevância das conquistas de todos os times que ele já dirigiu até hoje, dentro e fora da Argentina, não dá o São Paulo. Na verdade, não chega nem perto. O time mais glorioso que ele dirigiu foi o Racing, e o resto você soma todas, a LDU, soma tudo que tem de taça, não dá o que o São Paulo tem. Então, é claro que ele não esnobou ninguém, né? E se esse caso serviu para alguma coisa, serviu para valorizá-lo, porque o São Paulo teve que procurá-lo outra vez. Claro. E aí as coisas acabaram acontecendo. Então, se o Carpini fosse um treinador, aí a idade importa pouco. O próprio caso do Zubeldia explica. Sim. Não importa quantos anos ele tem, importa o que ele já fez, aquilo que ele tem de história para contar. Um cara que começou tão precoce tem história para contar. Já tem mais bagagem que o Carpini ainda não tem, mas se fosse um treinador, não precisa nem ser dos mais experientes aqui no Brasil, um treinador que está lá, teoricamente, no meio da sua trajetória profissional. São Paulo teria demitido, colocado o Milton Cruz para trabalhar nas últimas atuações, enquanto procurava e acertava com o seu novo treinador. Mas esperou, depois do jogo contra o Flamengo, nas horas depois ali, a conversa andou, houve um acerto apalavrado com o Zubeldia, e aí sim, liberaram o Carpini do portal de transferências. Isso! Ele estava ali preso havia alguns dias. A história do portal de transferência é maravilhosa. Fala. A próxima bigorna a se tirar das costas é justamente essa que o Breler lembrou, que é o Rames. Eu acho que nem tem bigorna, viu? O Rames é tão anti tudo que o André Silva apresentou, no sentido de participação coletiva, participação no jogo, que eu acho que essa discussão não existe mais. Quando você pergunta sobre time titular, quem vai sair, eu já estava projetando volta de Lucas, voltas dos jogadores. Olha, tem Lucas, tem Rafinha, tem Luiz Gustavo. Sim. Luiz Gustavo também, bom lembrar, hein? Pois é. E a gente até esquece às vezes porque ele ficou um bom tempo fora, mas é um cara contratado para ser titular nesse Rafinha time. e Luiz Gustavo, como jogam dali para trás, acho que não vai ter muito problema. O Lucas, acho que sim. E o Rames, eu acho que tem que botar um ponto final nessa história. Esse rapaz está ali para contribuir quando ele puder, com a sua técnica refinada, a partir de momentos de jogo ou do adversário. Chega dessa história de impor escalação
do Rames. Isso não faz sentido nenhum e o próprio andamento do time hoje mostra isso. A escalação do Rames compromete o coletivo. Ponto. Você pode ser o fã do Rames que você quiser, ver com aquelas teorias, né, que são muito mais ligadas à mística, como gosta o nosso Vitor Birner. A certa altura do jogo, ele vai fazer uma mágica, ele vai tirar um coelho da cartola. Mas não dá para bancar um cara assim, principalmente num time que se mostrou forte nos momentos, desde o Dorival, no ponto de vista coletivo. O São Paulo nunca foi um time que jogou como joga, por exemplo, a seleção da Colômbia. Para ficar na comparação fácil que todo mundo faz, né? Ah, por que ele joga lá, o Rames, e não joga aqui? Porque lá tem um time montado para ele. Ele tem outro tamanho lá. Né? Aqui não é o caso. Tá aí, galera, grande vitória do São Paulo contra o Atlético Goianiense, jogo fora de casa, no Antônio Ascioli, lá em Goiânia, uma vitória importante, né? Já estava na hora do São Paulo vencer, dando uma resposta aí para o torcedor, time que ainda não tinha vencido no Brasileirão. Essa é a terceira rodada, São Paulo tinha perdido as 2 rodadas passadas, né? E hoje vencendo uma boa vitória, 3-0. O Atlético Goianiense teve 2 jogadores expulsos, mas o São Paulo teve todos os méritos, né, nessa boa atuação de hoje. Uma vitória importante para dar confiança, para dar moral para a sequência dos próximos jogos. E o Zubeldia também, né, que vai assumir o time agora, já pegar o time aí e quem sabe, né, dar sequência nessas vitórias, né? São Paulo continuar vencendo. Tem jogo importante agora na semana que vem, essa semana, né? Contra o Barcelona de Guayaquil, jogo fora de casa. Partida difícil pela Libertadores, mas essa vitória de hoje muito importante. Caleri marcando, Luciano também que fez um bom jogo hoje. O Ferreirinha que entrou ali no segundo tempo, fazendo uma boa partida. Um detalhe ali no pênalti, né, do Luciano, se não fosse o VAR, ia passar batido ali o lance, mas o VAR é para isso, né, para corrigir esse tipo de lance. O jogador, né, do Atlético Goianiense foi até expulso, uma agressão, né, com o Luciano ali. O Luciano poderia até ter sofrido ali uma lesão, a agressão do zagueiro do Atlético Goianiense, mas ele sofreu o pênalti, bateu, fez o gol, Ferreirinha fez o terceiro, e uma vitória importante para dar moral, para dar confiança para a sequência dos próximos jogos. Milton Cruz, que comandou o time, né, interinamente, mas agora acredito que nessa próxima partida aí, a partir desse próximo jogo, já vai ser o Zubeldia, que foi para Goiânia assistir o jogo, passou em São Paulo, né, e foi para Goiânia para assistir essa partida do São Paulo contra o Atlético Goianiense. Deixa a sua opinião aqui abaixo dos comentários, deixa o like, valeu e até a próxima, galera.